Ó, e acaba de sair mais uma informação a respeito disso. A gente está aqui na expectativa do início dos discursos na Assembleia Geral da ONU, mas tem muita notícia de Brasília também chegando, já que Hugo Motta vetou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, que era uma maneira de tentar salvá-lo como deputado, e com isso abre espaço para que ele seja cassado na Câmara dos Deputados e com todas as consequências que o Josias e o Sakamoto falaram há pouco, além de Mônica Bergamo. Letícia Casado, nossa colunista, acaba de publicar que o PL vai recorrer da decisão. Olha lá, Sakamoto, o PL vai recorrer da decisão de Hugo Motta contra Eduardo Bolsonaro. Isso quem diz é o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na casa, diz que vai recorrer ainda hoje contra essa decisão de Hugo Motta. Ele diz, minha equipe já está trabalhando no parecer, vamos recorrer ainda hoje à mesa diretora. O líder afirma que a iniciativa de Motta prejudica a todos os partidos, né, porque a indicação da liderança é prerrogativa da legenda e não pode ser contestada. Há uma resolução da mesa dizendo que o líder tem esse direito. Então, ele já falou que vai justamente recorrer. E Sóstenes diz ainda que Motta telefonou ontem para ele, para avisar que ia barrar. A indicação de Eduardo para a minoria havia sido acertada previamente com ele, mas aí ele ligou ontem para o Sóstenes falando que mudou o caminho e disse justamente que o anúncio do governo americano de sancionar a esposa de Alexandre de Moraes prejudicou o clima e a relação com Eduardo e com a casa. Então, por isso, ele resolveu barrar e agora a Sóstenes diz que vai recorrer. Essa decisão do PL de recorrer pode dar algum resultado, Sakamoto? Pode reverter? Eu acho difícil, ou só se mudar o clima político no próprio Congresso Nacional, mas nada garante que o governo Trump pare por aqui. Há uma possibilidade muito grande do governo Donald Trump mover sanções, inclusive da Magnitsky, contra outros membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou contra membros de suas famílias. E vamos lembrar que no Brasil, mexer com a família, seja no jogo de futebol, no boteco ou nos corredores palacianos, é desandar a maionese geral. Outra coisa, Fabíola, que está pesando, né, os próprios deputados. Porque é o seguinte, se Eduardo Bolsonaro faz o que faz contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e suas famílias, imagina o que ele pode fazer no futuro contra o próprio Centrão ou qualquer outro que se colocar no seu caminho. Na verdade, uma parte significativa do Congresso Nacional sabe que tem uma batata quente na mão, que é o Eduardo Bolsonaro. Tem um problema porque o PL é o maior partido do Congresso Nacional, o bolsonarismo é parte relevante e o Centrão precisa do bolsonarismo, inclusive, para aprovar também projetos de lei que desagradam o governo. Então, tem uma composição lá complicada no meio do caminho. E Hugo Motta foi eleito acendendo uma vela para Deus e para o diabo, e aqui eu não estou falando quem é Deus e quem é o diabo, mas ele foi eleito prometendo coisas que são impossíveis de serem cumpridas ao mesmo tempo para o bolsonarismo e para o campo democrático. E aí o negócio fica difícil. Como é que ele vai resolver isso, né? Agora, bem, quem pariu Mateus que embale. Só que vai ser muito difícil, neste momento em que Eduardo Bolsonaro continua usando canhões norte-americanos contra o Brasil, no momento em que o próprio bolsonarismo estende uma bandeira dos Estados Unidos no meio de sua manifestação e as manifestações anti-blindagem, anti-anistia estendem uma bandeira brasileira, fica difícil o Hugo Motta também simplesmente ceder às pressões do PL. O PL está fazendo o trabalho dele, mas eu acho que neste momento nem o Sóstenes acredita que o Hugo Motta ligou e falou, meu amigo, eu estava contigo aí, a gente ia fazer isso aí, mas olha o tamanho da encrenca que teu amigo fez lá nos Estados Unidos. Agora não tem clima, bora deixar isso aqui em banho-maria. Sakamoto, Sóstenes diz que vai... Josias, o Sakamoto estava... Josias, Sóstenes diz que vai recorrer. Diz que não foi esse o combinado e que é prerrogativa dos partidos indicarem, não aceitou a decisão de Hugo Motta, mas Hugo Motta justificou e, segundo essas informações, né, até ligou para ele para falar, olha, vou cancelar, eu vou derrubar. Como é que fica isso? Será que pode reverter ou não? Chance zero, Fabíola, de reverter essa decisão. Isso aí é tudo jogo de cena. É o PL fazendo figuração para o Eduardo Bolsonaro, mas ele já sabe, o próprio Sóstenes, que isso vai ser indeferido. Até o PL, Fabíola, já está de saco cheio do Eduardo Bolsonaro.
o Centrão também está de saco cheio do Eduardo Bolsonaro. Todos querem isolá-lo. O Eduardo Bolsonaro se meteu numa briga no final de semana com o relator dessa PEC da anistia, que virou da dosimetria, que é uma anistia envergonhada, o deputado Paulinho da Força, brigou também, se desentendeu também com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. O Eduardo Bolsonaro se irritou com o Paulinho da Força porque ele declarou que não faria nada, nenhuma proposta que estivesse em desacordo com o Supremo Tribunal Federal. E aí o Eduardo Bolsonaro falou que isso era inadmissível, deu um conselho. Olha, o Alexandre de Moraes já enterrou aí a anistia ampla, geral e restrita, disse que o Paulinho estava, na prática, disse com outras palavras, mas na prática disse que o Paulinho estava se comportando como um sabujo do Supremo. E o Valdemar disse que o Eduardo Bolsonaro, se continuasse ameaçando se lançar candidato à presidência da República à revelia do pai, acabaria matando o pai. Aí o Eduardo também se irritou com essa declaração, disse que não acredita que o Valdemar esteja dizendo que ele está conspirando contra o pai, que isso é uma canalice. Então ele está brigando, Fabíola, com o pessoal dele mesmo. Na prática, o Eduardo Bolsonaro está brigando, está dando tapas no próprio rosto, está brigando consigo mesmo, está conspirando contra os seus interesses. Já virou agora denunciado no Supremo, logo, logo será réu em ação penal e muito provavelmente será condenado pelo Supremo. A Câmara demora a tomar providências. Agora tem essa recusa do Hugo Mota em aceitar a indicação do PL para que o Eduardo Bolsonaro vire um líder à distância, o que seria uma farsa, uma pantomima, não é? Mas a cassação está distante. Então a Câmara vai chegar sempre um passo atrasado nos lances, Fabíola. Chega agora atrasada em relação à denúncia da Procuradoria. Se atrasará também se não tomar uma providência em relação ao Eduardo Bolsonaro antes que ele vire réu no Supremo. E se arrisca a manter o mandato do Eduardo Bolsonaro até antes de uma providência condenatória do Supremo. Então a Câmara devia tomar vergonha na cara, Fabíola. E quanto à possibilidade de reversão dessa decisão do Hugo Mota, ela é, como disse, nula. Chegando por aqui, enquanto você falava, Josias, a gente está toda hora colocando as imagens ao vivo lá da sede da ONU e nesse momento estava entrando justamente a comitiva brasileira com vários ministros, né? O Sakamoto viu ali quem já chegou, Marina Silva, a Sônia Guajajara, Lewandowski, que eu vi também ali, né? Quem mais você viu, Josias? A Janja também? Não vi a Janja. Não, a Janja também não vi. Não. A Janja vi ontem, né? Ontem o Lula esteve na ONU, a Janja está lá. Ela estava assistindo o marido ontem numa cerimônia na ONU que tratou da questão palestina, né?